E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês pediram bastante. É um assunto polêmico e eu tô aqui com o Jonah, que a gente tá ansioso pra conversar sobre isso e vocês vão adorar, eu tenho certeza. E é sobre gays versus homens casados com mulheres. Esse é um tema assim que é muito recorrente na comunidade, né? Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem. Um espaço para discutir dramas, tabus, dicas e, claro, te mostrar que tá tudo bem ser gay. Pode gay. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês pediram bastante. É um assunto polêmico e eu tô aqui com o Jonah, que a gente tá ansioso pra conversar sobre isso e vocês vão adorar, eu tenho certeza. E é sobre gays versus homens casados com mulheres. Esse é um tema assim que é muito recorrente na comunidade, né? E a gente teve que falar porque a gente citou em um episódio e vocês pediram, a gente abriu votação, não é, Jonah? Tudo bom, galera? Sim, abrimos votação. Inclusive, acho que mais de 95% dos votos foram de que deveríamos gravar um episódio sobre. E como a voz do povo é a voz de Cher, estamos aqui Exatamente. para fazer o quê? Para gravar. Para falar dos sigilosos, dos homens de família, né? A gente tem que falar sobre eles. Aí a gente vai falar um pouco sobre por que isso acontece, por que tantos gays procuram homens héteros casados. Aliás, será que eles são héteros de fato ou será que eles são bi ou gays? Ah, esse é polêmico. Será que eles são casados? Será que eles são casados? Em que sentido, né? E também a gente vai conversar um pouquinho sobre o perfil do gay que geralmente. Será que existe um perfil de gay que busca o tal do homem hétero, casado com mulher? E a gente vai falar também, contar algumas histórias de pessoas que já tiveram casos ou viram casos de gays que estão lá com homens casados, né, com mulheres, e tem umas histórias bem pesadas, viu? Já vou adiantar, mas a gente vai deixar pro final, que vai ser babado, confusão e gritaria. E eu peguei... Alerta de gatilhos. Exatamente, alerta de gatilhos. Eu peguei uma gíria aqui de 2010, mas tudo bem. Aliás, por que você acha, Jonah, que acontece tanto essa questão de ver gays que são apaixonados e ficam atraídos por homens casados com mulheres, sabe? Eu percebo, pelo menos, que existe um endeusamento dessas pessoas, que é como se elas estivessem acima dos gays. Então, assim, o gay não prefere o gay prefere o homem casado com mulher. O que você acha? Por que você acha que acontece? Eu fico curioso também. A primeira coisa que me surge, Lucas, é a forma como a pornografia parece moldar a maneira como vemos o sexo. Abre qualquer tipo de site pornô. Nos 5 primeiros vídeos, provavelmente metade vai citar homem hétero, homem casado, ou um homem que talvez não fosse propenso a ter um tipo de relação homossexual. E aí vem aqueles vídeos de fetiches com mecânico, sabe? Coisas do tipo, assim. Eu acho que a pornografia tem um papel muito, muito importante de ditar a forma como lidamos com o tema, porque imagina a cabecinha de um jovem adolescente que nunca viu sobre o sexo, se depara com inúmeras vídeos, informações e mensagens que tratam esse tipo de relação como uma relação possível, desejável e atraente, inclusive. Sim, sim. É toda uma estética, né? Existe uma estética em cima disso. E até aquela do Sugar Daddy, né? Porque eu quase que engatei e começo a falar inglês aqui. Mas é do I'm so happy. Mas, assim, porque assim, o Sugar Daddy, na comunidade, na verdade, no geral, né? É sempre o cara que ele é muito musculoso, ele é rico, e ele era ou é um pai de família que está em busca ali de um sigilo, né? Isso pode ser até para em relação heterossexual, né, com mulheres, porque isso é popularizado hoje em dia, mas dentro da comunidade também a gente tem esse fetiche, fala a gente assim no geral, viu, galera? Eu sei que tem pessoas que não, né, enfim. E é muito doido porque é como se realmente a gente aprendesse muito pelo pornô, mas eu diria que tem outro ponto. Eu vejo que, e eu tinha falado nisso num episódio passado, eu vejo que, infelizmente, a gente, desde criança, aprende a cultuar o homem hétero. E talvez
a maioria de nós, na verdade, nós fomos tratados até certo ponto da vida como homens héteros, né? Pelo menos a grande parte aqui, né? A gente que é cis. E então a gente recebia talvez esse tratamento em alguns pontos de que a gente era acima, de que a gente podia, de que a gente era viril, sabe? E isso criança mesmo, né? Porque menino é colocado assim, uma expectativa, tipo, vai namorar a menininha, vai fazer isso, vai virar garanhão com criança. E isso não é pesado pra eles, né? Mas ver um beijo gay, meu Deus. Aí, sem comentários. Além disso, o que a gente vê nos filmes? E não necessariamente nos filmes adultos, mas qualquer filme, super-herói, nos gibis, nas revistas, é sempre o homem que remete a essa estética do homem hétero. É sempre o héterozão, é sempre o cara mais viril, que vai ser o pai de família. É sempre essa pessoa, gente. Você pegar os filmes, a maioria, principalmente até, sei lá, 2010, 2012, gente, parece que é o mesmo ator que faz todos os filmes de todos os gêneros. É sempre um padrão de pessoa. E aí, essa pessoa, o que que acontece? Esse cara, ele é cultuado pelas pessoas, esse cara se dá bem na vida, nos filmes vai dar tudo certo pra ele, ele ganha a guerra, ele é amado, o filme gira em torno dele, assim, em todas as situações possíveis. E aí a nossa mente vai absorvendo isso o tempo inteiro. Aí depois é o que você falou, a gente vai começar a viver o mundo da pornografia, que é onde a gente cria o nosso ser gay, né? Digamos assim, nossa personalidade, porque geralmente a gente não tem para onde correr. E aí formado essa grande questão do homem casado com mulher, esse fetiche em cima disso. E é muito engraçado, não é engraçado, é interessante que existem muitos gays que eu conheço, sim, que fingem que são héteros em alguns lugares, que namoram meninas somente para pagarem de garanhão nos lugares e dá certo, dá muito certo. Eles contam uma historinha e aí as pessoas ficam assim, em volta, sabe? Como se fosse uma grande atração. Eu já fui num lugar com um amigo meu, eu não vou falar que lugar foi esse, mas proibido, e deixa no imaginário de vocês que lugar foi esse. Mas eu fui com ele, e ele falou: Olha, eu vou inventar tal história que eu sou hétero e que você me levou pra cá, que eu não tô sabendo de nada e que eu gosto de menina mesmo e só tô curioso. E aí, essa história, digamos assim, que viralizou no lugar. E aí todo mundo corria atrás dele. Era uma coisa assim, insana. E olha o ponto chegou. A gente prefere ficar com homens héteros que têm aquela coisa de pai de família, né? Toda aquela questão. E do que outros gays que provavelmente são essas pessoas que vão nos desejar. É uma loucura total, loucura, loucura, loucura. E assim, se Freud tivesse aqui no podcast, ele iria também falar, acredito, de outro ponto, que eu não vou prolongar muito, porque eu não sou da psicanálise, mas para essa questão paternal, né? Que nem sempre que eu concordaria que é algo general, né? General. Nem sempre eu concordaria que é algo geral. Mas, claro, existem casos em que pode haver sim um complexo de Édipo da vida ou um processo semelhante. Não acho que seja geral. Mas tem essas questões. Ou seja, a figura do homem hétero é muito marcante para a sociedade em geral. E nós gays que somos fragilizados e até certo ponto da vida fomos tratados como homens héteros, é lógico que isso vai ser uma questão para a gente, não é? Eu fico pensando que tem uma outra questão importante aqui, né, Lucas? A falta de representatividade e a falta de referências sobre relações homoafetivas. Porque imagina o seguinte, para a maioria de nós, o que aconteceu foi crescemos, ou melhor, nascemos e crescemos dentro de uma sociedade que é machista, que coloca o homem numa posição de poder social e de prestígio. Qual é o tipo de referência que homens gays têm? As mulheres. As mulheres com frequência são as nossas principais fontes de referência
durante o processo de formação da identidade. Por isso que tanto de nós ainda mantém amizade somente com mulheres. É o que dizem que. É o que dizem que a primeira diva pop de um gay é a mãe. Mas é Não tipo é? isso. Então, eu fico pensando do quanto que essa visão, esse fetiche quase por homens héteros não passa por esse lugar, passa por essa comparação de nos vermos numa relação bem heteronormativa mesmo, desempenhando esse papel feminino, né? Porque é isso. Se ele é o homem e ele é o macho, que papel sobra pra mim dentro dessa relação? Exatamente. Aí você falou, viu? Porque realmente é algo que a gente acaba. Porque assim, nossa sociedade gosta de rotular tudo. É muito limitada, né? A gente é muito limitado socialmente. A gente não se descobre por inteiro em nenhum sentido. Então, por isso que eu acredito que essas associações aconteçam, né? Primeiro, porque a gente é muito limitado, e segundo, justamente por esse ponto que você falou, né? Sobre a gente acabar se identificando e etc, e etc. Mas agora eu queria saber, será que existe um perfil de gays, assim, talvez um padrão que procura por esses homens casados? Você percebe isso, algumas características? Porque eu vejo que não existe muito bem um padrão de pessoa, sabe? Um padrão de gay que vai lá atrás. Mas eu sempre vejo que é muito comum, e aí você tá em casa, sei lá onde você tá, reflita sobre como é sua percepção, mas que quando você tá ali nos seus primeiros anos de gayzinho, vivendo sua vida gay, isso eu percebo mais do que uma pessoa que está vivendo já tipo, há muito tempo a sua sexualidade, sabe? Eu não sei, é um ponto que eu percebo. Pra mim tem uma questão sobre a homofobia internalizada, Lucas. Eu acho que gays que vivem num processo mais preso dentro da própria homofobia internalizada têm a tendência de entrar nesse modelo de relação. Eu fico tirando pela minha experiência de vida, por exemplo. Durante todo o processo e o período onde eu me senti com menos valor, com mais vergonha da minha sexualidade, mais preocupado com como as outras pessoas lidariam, eu tomava com mais frequência a figura do macho como um objetivo de vida, assim, como uma referência. A partir do momento que eu comecei a ficar em paz com a minha própria sexualidade, eu comecei a me sujeitar menos a esse tipo de situação. Porque eu fico lembrando que a última vez que eu saí com um cara casado foi horrível. Assim, foi incrível dentro do aspecto do fetiche. Mas a experiência em si não foi boa. Eu já tive sexos e transas muito, 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 muito melhores. Então, E você sentiu culpa depois do ato em si? Você sentiu algum remorso? nossa, Ou você é frio mesmo? ah, é uma experiência difícil. Eu senti as duas coisas. Uma parte minha ficou com muita culpa. Se sentiu muito mal do que tinha acontecido. Ele tinha filho pequeno. Agora, uma outra parte tava tipo, foda-se, não é o meu relacionamento, eu não tenho nada a ver com isso. O que ele faz com a vida dele não é problema meu. Porque se ele não tivesse me contado que tinha filhos e era casado, o que mudaria? Muda porque eu sei? E quantas vezes a gente. Às vezes os caras nem são casados. Ou pior, quantas vezes saímos com caras que são casados e não sabemos que são? Isso que eu ia falar, eu tava pensando aqui. Eu não lembro de ficar com um cara que é casado. Mas vai saber. Tipo assim, se a Uhum. pessoa, entendeu? Vai saber. Você é o IBGE agora pra ficar perguntando? E, exatamente. Agora, Jonas, você estragou uma família, né? Você estragou a família ficando com esse cara. Tô brincando, gente. A culpa é do cara. A culpa é do cara, gente. Vamos ser. Mas sabe que foi uma experiência bem tensa nesse sentido, porque era uma pegação aleatória de aplicativo, tava eu lá com vontade, ele apareceu. Ele tinha o típico perfil de homem casado, assim, pai de família, e com um físico de policial de filme norte-americano, assim, sabe? Tipo,
bicho era careca, todo. Ele devia ser policial, segurança, devia ter alguma profissão nesse sentido, só pode. Personal trainer, sei lá. Ou pastor. Ou passa. Não, Desculpa, gente. eles se tornam depois que o caso vem a público. Antes é uma profissão direitinha. E eu lembro que em algum momento ele me falou que a esposa dele estava fora de casa, que ela estava prestes a chegar, mas que ela ia ainda demorar um tempo. Daí eu olhei pra cara dele e falei: vem cá, mas e se ela aparece aqui? Daí ele olhou pra mim e disse algo que super tranquilo, ele muito tranquilo, com uma tranquilidade que estava me preocupando, inclusive. Ele muito tranquilo me disse: ah, não vai dar nada. E se ela descobrir, descobriu, é. Vai fazer o quê? Já, já deve ter descoberto umas 10 mil vezes. Aí eu fiquei: como assim vai fazer o quê? Se tens um homem casado e a tua mulher chega em casa e descobre que tu transou com outro homem. Não importa se foi um caso, se foi uma vez, se a gente tá casado, não interessa. Como assim? Tá tudo bem. É o privilégio, né, cara? É o privilégio de poder ter a tranquilidade de dizer: eu tenho uma mulher, tenho filhos, transo ela com outros caras, porque eu não fui o único, sim, eu perguntei. É, transo com outros caras e tá tudo bem se ela descobrir, não vai dar nada. Gente, se isso não for privilégio, eu não sei o que é. É isso, é privilégio de homem branco, hétero. Agora sim, puxando esse assunto, você acha que, no geral, eu acho que sim, varia muito, 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 né? Mas, no geral, você acha que esses homens que são casados com mulheres e ficam com gays, com outros homens, enfim, eles são gays? São bissexuais? Ou realmente eles são héteros? Eu já vou dar minha opinião aqui, que as pessoas vão achar hétero jamais. Só que é tão complicado porque, assim, eu tava lendo, inclusive, no artigo falando, assim, sobre como o homem em si, o homem cis em si, ele fica estimulado e sente prazer muito por estar sendo apreciado, por receber aquele estímulo. Não é algo tanto psicológico, é algo muito narcisista, sabe? Então, e talvez exista essa questão de você ser desejado, sabe, por uma outra, por homossexuais, entendeu? Não só mulheres. Então, assim, é algo muito intenso. Mas, em outra parte, eu vejo que existem muitos que são, infelizmente, reprimidos até hoje, né? Até porque, na verdade, se a gente for pegar homens de 40 anos, eles viveram uma outra época. Pode ser, por exemplo, tem 15 anos de diferença, né, em relação a mim, mas 15 anos mudou muita coisa. Então tem essa questão. E de bissexual, eu acho também existe muito, eu acho que existe muito bissexual, só que não conseguem se declarar, sabe? Porque pelo preconceito. Então fazem isso de maneira muito ruim, né? Que é traindo a esposa e etc. Então eu acho que são esses três perfis. E, infelizmente a gente a pesquisa do IBGE não contemplou essa questão pra gente saber qual que é mais. Cara, cara, eu vou falar o seguinte, olha só. Primeiro a gente precisa entender que a sexualidade como um todo é um espectro, inclusive a heterossexualidade. Às vezes a gente trata a própria heterossexualidade como se fosse azul e rosa. E eu acho que a gente tem que se questionar a respeito disso. Porque eu, por exemplo, me identifico com um homem gay, já transei com mulheres, e nem por isso. E foi legal, gostei, foi super divertido. Foi uma experiência muito prazerosa. E não necessariamente eu me defino um homem bi, sabe? Eu acho que para muitos homens héteros, isso é uma questão. Não necessariamente seja a figura, ou seja o próprio desejo afetivo, né? Porque esse é um outro ponto, né, Lucas? Quando a gente pensa que a sexualidade envolve afetividade e para refletir como homens héteros se relacionam com suas mulheres, parceiras, etc e tal, normalmente há um buraco e um vácuo na relação afetiva. Não é sexual, é afetiva aqui. Eu acho que isso fica muito presente na relação com outros homens. O meu palpite é que tem um monte de cara hétero
que transa com um homem gay pelo descomprometimento afetivo. É só um buraco. Eu vou ali, eu transo, me divirto, não preciso beijar na boca, porque para muitos caras héteros casados, né, às vezes nem beijam. Não preciso beijar, não preciso dar carinho, não preciso fazer nada. Só preciso, vou ali, gozo. E do outro lado, eu também tenho um outro cara gay que também tá descomprometido afetivamente. Ele só quer transar. Parece um casamento perfeito de um lado, de cada lado, um homem com um desejo a ser atendido. É questionável, né? Porque é evidente que para muitos desses caras é possível que sejam gays, que sejam bis, sim. Eu já atendi pacientes que passaram, sei lá, 20 anos da vida, 30 anos casados com mulheres, têm filhos, etc. Mas eram gays. Agora, será que essa é a questão que vale para todo mundo? Não sei, acho que não. Esse cara com quem eu saí, por exemplo, eu perguntei pra ele. Falei, mas vem cá, tu é casado com. Eu sou desses, eu pergunto mesmo. Vem cá, tu é casado com uma mulher? Eu sou. Não, eu sou curioso, não é psicólogo, eu sou curioso, é diferente. Eu falo, vem cá, mas. Que porra é essa? Como assim ser casado com uma mulher e me fala que já saiu com outros caras? Tu é bi, tu é hétero, o que que é? E aí ele me falou algo do tipo: Ah, eu não preciso compartilhar desse lado da minha vida com as outras pessoas. Ou seja, ele reconhece que tem um lado dele que tem instintos homossexuais, homoafetivos, mas eu não me defino a partir desse lugar. Então, tipo, é uma vida, eu imagino que seja uma consciência muito segmentada, né? Chega em casa, vira uma chave, sai da casa, desvira. É porque tem cara que consegue fazer isso, tem outros que vão sofrendo, né? Bissexuais, homossexuais que vão se quase definhando porque não conseguem ter. Agora, mas assim, se você contando do seu caso, mas eu queria também compartilhar alguns casos interessantes que seguidores mandaram, e eu vou ler pra vocês aqui, mas vocês prestem bem atenção porque são casos legais. Bom, a primeira história foi enviada pelo Rodrigo, esse é nome fictício, tá bom? Para preservar a identidade dos nossos seguidores. E ele vai contar que uma das primeiras vezes que isso aconteceu, né, dele ficar com homens casados com mulheres, foi quando ele morava em São Paulo. E ele encontrou um cara pelo bate-papo UOL. Meu Deus, é antigo, hein? Bate-papo UOL. Eu nunca usei, você usou? Eu nunca usei. Várias vezes, mas isso fica com papo para outro episódio. Menino, você é novo pra usar bate-papo. Para Você é novo pra que. usar bate-papo, ó. Por favor, Lucas, em que mundo você tá? Olha só, continua a história do Rodrigo, vai. E esse cara, casado, ele vinha do sul, né, trabalhar em São Paulo uma vez por mês. Então ele alugava um flat. Quando ele chegou para encontrar o cara pela primeira vez, ele começou com uns pegas que é bem de submissos versus dominador, né? Que era o que ele procurava, que o Rodrigo procurava mesmo. Então ele começou, só que aí que vem o problema. O cara, quer dizer, o problema também é o cara ficar, né? Enfim. Mas o maior problema aqui, a maior questão, é que o cara casado chamava o Rodrigo de filho e pedia para ele chamar de pai. Mas, de acordo com ele, até aí tudo bem. Eis que ele começa a me tratar realmente como filho, me contando umas histórias que pareciam mais reais do que uma simples imaginação. E aí ele perguntou se era casado, porque até ele não sabia, e se com um homem. E ele falou que não, que ele era hétero, casado com mulher, tinha filho e morava lá no sul com a família. Mas que quando vinha para São Paulo gostava de sair com garotos mais novos. Só que o problema aqui é que depois desse primeiro papo, né, ele encontrou esse cara pelas outras vezes. E aí o assunto ficou um pouco mais intenso, até que ele começou a chamar o Rodrigo pelo nome do filho dele. E ele começou a falar da mulher dele, tipo, entre aspas, mamãe não pode descobrir. Eu prefiro você do que ela. Ou seja, ele via no filho, ele viu no Rodrigo o filho dele, realmente o filho dele.
E aí o Rodrigo ficou em choque e parou de ficar com esse cara, ainda bem. Eu nem sei analisar essa situação, assim. Freud reviveu e ele tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, Freud. Agora, o que você fala uma pessoa dessa? Pra qual É muito delas? complexo. Pra começo de história. Não, vamos pensar pro casado, né? Porque eu acho que ele ali realmente tá precisando de um pouco de ajuda. Tem uma coisa na história da humanidade que é muito presente, e inclusive na própria história da homossexualidade, que é o abuso. Temos que falar disso. Numa sociedade machista como a nossa, sabemos explicitamente uma relação de pedofilia, de abuso sexual contra mulheres, contra crianças, etc, etc. Esse é um elemento importante na história aqui, porque eu acredito que dentro da comunidade como um todo, especialmente na relação com homens héteros casados, há sempre, ou na maior parte das vezes, um elemento de abuso mesmo. E é isso, a história que eu escuto é essa. Mesmo que fantasiosamente, mesmo que simbolicamente ele fale sobre um filho, parece que ele se relaciona a partir de um lugar de abuso, né? De uma criar um personagem que na verdade faz alusão à pedofilia. E isso é um traço da nossa cultura machista, de homens adultos, eu não estou falando de jovens, eu estou falando de homens adultos com mais de 30, com mais de 40, com mais de 50 anos, cotidianamente abusarem sexualmente de crianças. Então, eu não penso nem sobre a parada do Freud, de piras com filho, porque eu acho que isso vem depois, assim. O que me chama a atenção é esse elemento de abuso, porque não é a primeira vez que esse tipo de história aparece. Eu já escutei outros casos. E é uma fantasia, né? Agora a pergunta que me vem é por que a mamãe não pode saber, E né? é bizarro, tanto que a gente lendo aqui, a gente fica assustado, mas é porque, como você falou, é muito implícito na nossa cultura, né? E de certa forma até aceito, sabe? Então, tipo assim, a gente aceita como sociedade esses abusos. E se a gente vê, realmente, você pega dados que comprovam que a pedofilia, que o abuso é algo, assim, que acontece dentro de casa na maior parte do tempo. E que acontece muito, se você pegar os dados do Brasil, inclusive. Então, assim, será que esse é um caso isolado, diferentão? É uma preocupação, te confesso. Acho para algo para olharmos sobre, porque é difícil. Nossa, é difícil isso. É difícil conseguir fazer tecer um comentário sobre essa história sem fazer um julgamento de achar que tá certo ou errado, assim. Porque me parece que foi algo com sentido para começo de história. O Rodrigo tava lá gostando, inclusive. Mas a relação em si, quando trazemos para o aspecto social e comparamos isso com outras trajetórias, né? Enfim, violência, machismo, etc., fica densa, fica uma história densa. Fica. É, é um assunto muito difícil para lidar, inclusive na terapia, sabe? Dessa pessoa compreender o que ela tá reproduzindo e até talvez ferindo, né? Uhum, uhum. Total. Acho que a gente precisa de um episódio só para falar da cultura da pedofilia dentro da comunidade, Lucas, porque, de novo, é algo que aparece também na pornografia, é algo que é constantemente incentivado e reverbera dentro da comunidade de várias formas. Não só, né? Eu acho que no geral, né? Acho que no geral, a sociedade no geral. E no mundo inteiro. Mas eles que lutem, né? Vamos falar dos nossos primeiro, porque só aqui já tá dando um trabalho enorme. E falando em like, quem tá ouvindo o episódio e gostando, compartilhe no Instagram, que a gente ama quando vocês compartilham, viu? Ai, Compartilhem com as pessoas que vocês sim! gostem, que não gostam também. Aham. Inclusive, eu acho que é bom, a gente precisa falar sobre isso, porque só falamos nas redes. Galera, o Pod Gay
acabou de entrar pro top 90 podcasts mais ouvidos no Brasil pelo Spotify de todas as categorias. E a nona na categoria saúde. Graças a vocês. E a gente fica muito feliz com um Meu projeto muito especial. Deus. Oh my God. Sim. That's so nice. Ok. Let's move on. Vamos para a história do próximo seguidor. Essa também é densa. Na igreja que minha mãe atuava, ela pediu ajuda, né, pro... Eu até esqueci o nome. Agora vai ser João. Porque o João, a mãe do João, tinha visto na igreja um cara que estava passando por um momento muito difícil. Ele se identificou como gay, só que ele era casado, né, com uma mulher, tinha filho e tudo mais. Só que esse cara que se identificou como gay, né, que descobriu que era gay, né, depois de estar num relacionamento hétero, começou a ficar com um cara. E a problemática era isso, né, assim, querendo ou não, até comum. Mas, no passar dos meses em que o nosso amigo João foi prestando solidariedade para ele, ele começou a se abrir mais para o nosso seguidor. E aí, ele contou que se transvestia para se relacionar com um cara. Ou seja, o cara casado se transvestia para ficar com outro cara. Só que aí, até aí tudo bem. No desenvolvimento do diálogo com ele, descobrimos que ele sofria abuso na infância, a avó dele transvestia ele e os primos dele abusaram ele vestido assim. Ou seja, a avó vestia ele de mulher e os primos abusavam dele vestido assim. E atualmente ele está em uma crise enorme sem entender se é uma pessoa gay. Demos todos o suporte, ele está com acompanhamento psicológico, mas uma parte dele não tem coragem nem de falar com a psicóloga. E aí o nosso seguidor João, ele deixou essa história pesada e falou, tá aí a história, Lu, beijos. Como se nada tivesse acontecido. Pesado, né? Pesado. E aí a gente entra numa questão, será que homossexual, será que alguma questão com o gênero? Eu, assim, pela rasa análise, eu falaria que eu acho que é uma questão, assim, muito de uma crença que ele está repetindo até hoje para tentar lidar com e absorver esse abuso, sabe? E não necessariamente ele seja gay ou não, isso tenha relação com a sexualidade dele, né? Mas ele pode de fato ser gay, só que a maneira como ele consegue se relacionar é essa, sabe? É como se estivesse sempre repetindo o abuso, tentando absorver aquela informação, não é? Eu vejo assim dessa maneira. Mas, assim, é bem raso, né, as informações pra gente julgar alguma coisa, pra gente Com definir. certeza. Nossa, que relato forte de a avó vestir ele de menina. A primeira coisa que me vem é pra quê? Isso não me parece um tipo de atitude de uma avó preocupada e querendo incentivar o neto. Me parece, na verdade, uma postura sádica de tortura, né? Como um castigo. E que depois vem o comportamento dos primos, mais de um, que abusam dele. Olha só, a gente estava agora há pouco falando sobre abuso dentro da cultura machista, né? Que abusa dele. Eu nem sei como continuar a partir daqui, honestamente. Primeiro porque falta informação sobre a história, mas depois porque ela é de um horror que eu imagino a angústia e o sofrimento desse homem, cara. Então, porque, nossa, gente. E o abuso, ele traz vergonha, ele traz culpa. Então, por isso é tão difícil dessa pessoa lidar, né? Depois até mesmo com a psicóloga e te confiar, porque na fase, com pessoas que ele deveria confiar ali na infância, ele sofreu tudo isso, imagina então como psicólogo. Mas é uma questão também de tempo, porque se ele conseguiu abrir com o nosso, com o João, nosso seguidor, por exemplo, significa que tem alguma coisinha já se movendo, né, dentro dele. Eu espero que ele consiga desenvolver com a psicóloga esse assunto, que pode ser sim solucionado para a melhor maneira possível, né? Uhum. Nossa, eu fiquei impactado com esse relato real. Eu tô aqui até meio em choque sabendo, sem saber como continuar. Porque é uma história
que não é necessariamente sobre o tema que a gente está tratando, embora se envolva, né? Fala sobre alguém que sai com um homem que se relaciona com um outro homem casado, enfim. Mas parece que fala de várias dores da nossa história e da nossa comunidade, né? Abuso, a, a própria repressão, a própria tortura. A homofobia, ela é torturante. É esse estado constante de vigilância. E eu digo aqui homofobia porque isso é um podcast para gays, é importante lembrar, mas vale para toda a comunidade, claro. E é algo que me impacta, Lucas, honestamente, me choca. Eu fico muito feliz de saber que ele está em acompanhamento psicológico. Ah, e confesso que me preocupa o fato de ele estar numa igreja agora. Eu fico preocupado do quanto a igreja é um espaço seguro para cuidar desse tipo de tema, ao invés de reproduzir o discurso, porque algo me diz que a avó que botava ele vestido em roupas de meninas possivelmente era religiosa. Então, é algo que mexe. E, e parece que fala de algo sobre prazer aqui, né? Prazer com outro homem. Eu acho que essa questão, esse caso em si, ela dá pra tirar várias subtemas, né? Porque envolve muita coisa que ele precisa absorver e lidar. Mas, enfim, eu acho que agora, assim, saindo de um ponto muito pesado para um ponto leve, o recado desse episódio é: não fiquem com homens casados. O recado do episódio é: sejam conscientes por quem vocês estão se atraindo, né? Porque diz muito sobre nós, diz muito sobre nós. E, enfim, acho que cada um sabe de si, sabe fazer a melhor escolha, né? Mas a gente coloca aqui para reflexão para você fazer uma escolha consciente, né? E eu acho que hoje por hoje fechamos. Acho que hoje foi um tema denso mas eu acho que foi muito importante, foi muito legal de ser tratado, né? Muito obrigado a todo mundo que pediu pra gente fazer esse episódio, foi bem legal. E quer dar um tchau, Jonah, para os nossos seguidores? Eu achei que tu ia encerrar o podcast na minha cara, assim, que nem E alguém tchau, fazendo gente. chamada. E tchau. Eu fico, ué, gente, que isso? Cansei, é Calma aí. isso. Eu sabia que eu queria falar alguma coisa, mas eu não lembro exatamente o que. Acho que talvez só reforçar o papel importante que nós temos na preservação da nossa integridade e da nossa saúde, né? Acho que esse não é um podcast para limitar ninguém. Vocês transam com quem vocês quiserem e fica aqui o convite para, inclusive, explorar. Acho que não é um espaço de julgamento, mas é importante fazermos uma escolha consciente, como tu disse, né, Lucas, de entender que isso também acontece. Essas histórias aqui não são casos isolados, na verdade, falam de vários pontos, e acho que é nosso objetivo trazendo informações de pornografia e até compartilhando a nossa experiência pessoal é uma forma de direcionar para isso também, para que a gente se policie e tome cuidado, né, gente? Por favor, tomem cuidado. Sempre. 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 E usem preservativos também. Agora sim, acho que ficamos por aqui. Quem quiser. As redes, posso falar a minha? Vocês podem me achar no TikTok e no Instagram, _Lucas De Vito. E você? Esses podem encontrar no TikTok e no Instagram por @meupsiegay sem acento. Agora eu acho que ficamos por aqui, né? Ficamos. Muito obrigado para quem nos ouviu até aqui. E compartilhe nas redes, mandem feedback e beijinhos. Por favor. Beijinhos. Tchau.